Cześć, galera! Aqui é a Marta e seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo em mais uma aula de polonês no canal do Brasulaca. Hoje a gente vai falar sobre um tópico muito importante e interessante também. Você sabia que tak em polonês significa sim? Que sim em polonês é tak? Tak? Sim. Mas você sabia que tak tem outros significados também? Então, isso é importante para depois você não ficar confuso, confusa, vendo alguns textos em polonês ou ouvindo alguém falando polonês, ok? Então, é sobre isso que a gente vai falar hoje. Deixa eu mostrar a tela do computador aqui para você. A gente vai utilizar um documento, como normalmente acontece aqui nas aulas, e a gente vai utilizar também aqui um bloco de notas. Este documento você pode baixar clicando no link do bônus na descrição do vídeo. E estas anotações aqui também você pode ir anotando, mas também elas ficam disponíveis na descrição do vídeo. Ok, então agora vamos ver os significados de tak, da palavra tak em polonês, ok? Vamos passar para a aula. Tak. Então, primeira coisa super importante é que tak significa sim, ok? Acho que este é o significado principal. É uma das primeiras palavras normalmente que você aprende, né, em uma língua. Tak, sim, já vou falar para você que nie significa não, ok? Então, isso tem que saber. Tak, sim, e nie, não. Senão você não consegue responder. Muitas das perguntas não dá para responder, né? Bom, dá para responder até, mas esse é um jeito mais simples. Tak, sim, e nie, não. Ok, então, memorizado? Tak, sim, sim, tak. Ok, vamos lá. Temos aqui alguns exemplos de frases, ok? A gente vai aprendendo sempre através de frases. Acho que este é o jeito que tem mais sentido. Sim. Mais certo de aprender, você memoriza melhor, você entende melhor as frases, então as palavras também dentro de frases já aplicadas. Então, por isso que é assim que a gente estuda aqui no Brasulaca. Sempre, né? Quase sempre. Vamos lá. Então, a primeira frase para mostrar isso para você está aqui. Myślę, że tak. Acho que sim. Myślę aqui significa penso, eu penso ou eu acho. Myślę. Então, é penso ou acho. Acho. Że significa que. E antes do że, normalmente em polonês a gente coloca uma vírgula. Że que. E tak é sim. Tak é sim. Então, myślę, że tak. Acho que sim. Myślę, acho, że que. E tak, sim. Dá para marcar aqui o tak, né? Que é sobre isso que a gente está falando. Tak, sim. Myślę, że tak. Myślę, że tak. Se você quiser falar acho que não, seria myślę, że nie. Myślę, że nie. Mas aqui estamos falando sobre a palavra tak, então fica tak. Myślę, że tak. Acho que sim. E um próximo exemplo. O próximo exemplo é tak, poproszę. Sim, por favor. Tak significa sim, como a gente já sabe, já aprendeu, né? E poproszę significa por favor. Por favor, ou vou pedir também, ok? É isso. Então, por favor ou vou pedir. Tá bom? Tak, sim, e poproszę, por favor. Tak, poproszę. Tak, poproszę. Sim, por favor. E mais um exemplo aqui. Ona powiedziała tak. Ela disse sim. Ona significa ela. Powiedziała, disse. Vamos anotando, né? Ona, ela, powiedziała. Significa disse, mas é ela disse, porque se fosse um homem, então ele disse, seria powiedział, ok? Em polonês temos essa diferença, os verbos no passado principalmente, e alguns no futuro também, mudam, dependendo
da pessoa. Quando é uma mulher, a gente fala powiedziała, neste caso aqui ela disse. Quando é um homem, a gente fala powiedział. Então, a Marta disse que, seria a Marta powiedziała que, né? Se fosse o Chris, o Chris falou o que, seria o Chris powiedział que, tá? O Chris falou o que o Chris disse. Então, powiedziała é ela disse. Ele disse seria powiedział, tá bom? E tak, aqui, significa sim. A gente aqui pode deixar desse jeito, tak? Ou se fosse para falar, tipo, como se fosse uma frase, deste sim, como se fosse uma frase, a gente ia escrever como, deixa eu mostrar aqui para você, ona powiedziała tak, né? Então, aqui, dependendo da mensagem que você quer transmitir, ou é desse jeito, ona powiedziała tak, ou ela disse sim. Da mesma forma em polonês e em português. Se fosse para falar que foi tipo uma frase, seria assim. E se fosse tipo só uma palavra, seria assim. Esta frase é usada às vezes quando uma mulher aceita casar com um homem, né? Ona powiedziała tak. Ela disse sim. Quer casar comigo? Sim. Ela disse sim. É muito romântico, né? Então temos esta frase de exemplo. Ona, ela, mais uma vez, powiedziała, disse, ela disse, e tak, sim. Ona powiedziała tak, ela disse sim. Ok, então, este aqui, caso é resolvido, está resolvido, eu sei, e acho que você também imagina, que tem muitas, acho que um número infinito de exemplos que a gente poderia criar aqui, mas esses três acho que já são suficientes para você ter uma ideia desse significado da palavra tak. Ok? Vamos para o próximo? Vamos. Tak significa assim. Então, vamos anotar aqui que tak pode significar assim. E interessante, eu acho muito interessante que em português também sim e assim são palavras muito parecidas, né? Por exemplo, ja tak zrobiłam significa eu fiz assim. Ja significa eu, aqui. Ja, eu. Tak, neste caso, significa assim e não sim, ok? E zrobiłam, então, aqui, tak, podemos gravar. Tak, assim. E zrobiłam significa fiz. Zrobiłam significa fiz, e aqui é um objeto feminino também. Então, isso significa que zrobiłam foi falado por uma mulher. Eu falaria zrobiłam. O Chris, por exemplo, ou qualquer outro homem, falaria zrobiłem em polonês, ok? Então, desculpa, desapareceu o eu. Zrobiłem seria falado por um homem. Zrobiłam, como está aqui, é forma feminina, então falado por uma mulher. Ok, então mais uma vez, esta frase talvez foi um pouquinho mais difícil. Ja significa eu. Tak significa assim, a ordem das palavras está um pouquinho diferente. E zrobiłam, ou zrobiłem, se fosse um homem, significa fiz. A gente fala então, ja tak zrobiłam, eu fiz assim. Mas em polonês podemos trocar a ordem das palavras, podemos falar ja zrobiłam tak. Ok? Eu fiz assim, literalmente, na mesma ordem. Qual a diferença? É que ja tak zrobiłam, aqui a gente está enfatizando zrobiłam. Então, ja tak zrobiłam. E aí, você acha que dá para fazer assim? Aí alguém responde, eu fiz assim. Mas em polonês seria ja tak zrobiłam. Assim, eu fiz, ok? Agora, se a gente quiser enfatizar esse tak, então, que significa assim, aí a gente colocaria ele no final da frase. Por exemplo, como fazer isso? Aí você pode falar, ja zrobiłam tak. Eu fiz assim. Aí a gente enfatiza esse assim, ok? Então, a ordem das palavras em polonês podemos trocar. Mas isso muda um pouquinho o sentido da frase, ok? Aquela palavra que fica no final, a gente dá mais peso nela, enfatiza mais ela. Então, ja tak zrobiłam
pesa mais esse zrobiłam, fiz, ok? Ja tak zrobiłam, eu fiz assim. Ok, o primeiro exemplo feito. O segundo, on tak powiedział, desculpa, on tak odpowiedział, ele respondeu assim. On significa ele. On, ele. Tak, de novo, assim, e de novo está diferente a ordem das palavras. E odpowiedział significa ele respondeu. Odpowiedział significa ele respondeu. Como seria ela respondeu? Consegue imaginar? Seria odpowiedziała, né? Que seria diferente a forma do verbo. Odpowiedział é ele respondeu. Odpowiedziała seria ela respondeu. E aqui, como eu falei, a ordem é diferente, mas o sentido é esse. Então, on, mais uma vez, ele, tak, assim, odpowiedział, respondeu. On tak odpowiedział, on tak odpowiedział, ele respondeu assim. E vamos passar para a próxima frase. Tak to działa. É assim que isso funciona. Aqui temos tak no começo da frase. Tak, assim. Em português temos é assim, mas em polonês podemos falar só tak to działa. É assim que isso funciona. Depois, to significa isso. Então, olha aqui em polonês a gente tem essa frase de um jeito tipo reduzido, né? Comparado com o português. To, isso. Então, em polonês a gente simplesmente fala assim isso funciona. Aqui em português isso teria um sentido um pouquinho diferente, né? Assim isso funciona. Assim não funciona, assim funciona. Mas em polonês, tak to działa significa é assim que isso funciona. Ok? Tak to działa. É assim que isso funciona. Działa significa funciona. Działa é funciona. Então, mais uma vez. Tak, assim, to, isso, działa, funciona. Tak to działa. Tak to działa. É assim que isso funciona. A gente poderia também falar to działa tak. Isso funciona assim. Aí, tipo, mostrar, né? Também poderia ser. Sem problemas. Ok, então temos aqui o segundo significado. A gente já viu tak, sim, tak, assim, e ainda temos tak como tanto ou tão. E aqui isso já não tem nada a ver com sim ou assim, né? Mas está um pouquinho parecido com a palavra tak. E aqui, de novo, para entender melhor, vamos ver algumas frases, tá? Vamos colocar aqui tanto ou tão. Por exemplo, a primeira frase. Było tak gorąco, że włączyliśmy klimatyzację. Estava tão calor que ligamos o ar-condicionado. Było significa estava. Było, estava. Tak, neste caso, tak significa tão, ok? Tão. Gorąco. Gorąco significa calor, quente. O tak gorąco, estava tão quente, tão calor. Że, que isso a gente já viu, né? Że, estava lá no comecinho. Myślę, że tak. Acho que sim. Então, aqui temos było tak gorąco, że estava tão calor que. Włączyliśmy. Włączyliśmy significa ligamos. Climatyzację. Climatyzację vem da palavra climatizacja, mudou por causa da declinação. Isso significa ar condicionado. Condicionado. Ok. Então, mais uma vez. Było, estava, tak, tão, gorąco, quente, calor, że, que, włączyliśmy, ligamos, klimatyzację, o ar condicionado. Było tak gorąco, że włączyliśmy klimatyzację. Było tak gorąco, że włączyliśmy klimatyzację. Estava tão calor que ligamos o ar-condicionado. Ok, então
aqui temos o primeiro exemplo, né? Do tak como tanto ou tão. Segundo exemplo. To trwa tak strasznie długo. Isso está demorando tanto. To significa isso, como a gente já viu. Trwa. Trwa significa, na verdade, como se fosse dura, ou demora, ou está durando, ou está demorando. Neste caso, está demorando, em português. E aqui temos tak. Tak, o nosso tak, que é tanto. Mas aqui, na verdade, em polonês, temos duas palavras que descrevem isso. Tak strasznie długo. Długo é muito tempo, ok? Długo. Długo já significa muito tempo. É que esta frase é um bom exemplo, só que é um pouquinho mais complicada. Eu nem tinha pensado muito quando estava elaborando o documento, mas é que o jeito de falar em polonês e em português é diferente. Que em polonês a gente não tem o verbo tipo demorar. Então é uma coisa que a gente já sabe. Está demorando, hein? Significa está durando muito tempo. Em polonês não. A gente fala está durando, ok? To trwa długo, muito tempo. Długo é tipo longo no sentido do tempo, muito tempo. Então, essa é a primeira diferença. A segunda é que em português temos só tanto, neste caso. Em polonês temos tak strasznie. É para enfatizar. A gente poderia falar, por exemplo, to trwa tak długo. Isso está demorando tanto. Também seria assim. A gente poderia falar to trwa strasznie długo. Isso está demorando tanto, muito, bastante. Strasznie aqui é como se fosse bastante. Strasznie é como se fosse de um jeito assustador, ok? Straszy, por exemplo, significa assusta, no geral, mas strasznie a gente muitas vezes usa como bastante, tipo muito, muito, bastante. Às vezes a gente até fala strasznie ci amo em polonês, como se fosse te amo muito, ok? Te amo bastante, strasznie, strasznie. Ou, nesses casos assim também. Então, strasznie é uma outra palavra para enfatizar alguma coisa. Strasznie, bastante. Então, voltando aqui. Tak strasznie é realmente bastante, bastante, porque a gente tem duas palavras. Temos tanto e temos bastante. Então, é como se fosse isso está durando tão bastante, muito tempo, ok? Em português isso não existe, mas em polonês é como se fosse isso. Tak strasznie, tão, muito, tão bastante ainda, długo, muito tempo, demorando, né? Então, aqui é assim. To, isso trwa, está durando, está demorando em português. Tak, tão, tanto, strasznie, muito, bastante, długo, muito tempo. To trwa tak strasznie długo. Isso está demorando tanto. Aqui em português temos um jeito mais simples, né, de dizer. Ok, próxima frase. Na wakacjach było tak fajnie. Nas férias era tão legal. Na wakacjach, nas férias ou de férias também. Podemos traduzir dos dois jeitos. Na wakacjach, nas férias ou de férias. E só, férias é wakacje, ok? Mudou por causa da declinação de novo. Férias, wakacje, férias. Było, estava ou era, a gente já viu como que było pode significar estava, aqui temos era. As duas coisas a gente fala da mesma forma em polonês, então se você quiser falar nas férias estava, também seria na wakacjach było, ok? Tak é tão, aqui, de novo. E fajnie significa legal, ok? Fajnie, legal. Então, na wakacjach, nas férias ou de férias, było, era ou estava, tak, tão, fajnie, legal. Na wakacjach było tak fajnie. Na wakacjach było tak fajnie. E agora eu tenho que trabalhar de novo. É tipo isso, né? Ok, muito bem. E passando para o último exemplo destes aqui.
A mogło być tak pięknie. Mas podia ter sido tão lindo. E aqui temos a. O nosso a, às vezes traduzimos como às vezes como mas. Não temos uma palavra, uma tradução literal para português, ok? Porque é como se fosse um e, mas não que liga, que mostra um contraste. Por exemplo, se você quiser falar ele tem 20 anos e ela 25, você falaria a, porque você está mostrando duas coisas diferentes. Ele tem 20 anos, ela tem 25, ok? Então, em português seria e, com um pouquinho do sentido de mas, para mostrar um contraste. Por que estou falando isso? Porque a gente tem o i ainda, que significa mas aí é mesmo. Por exemplo, se você quiser falar a Marta e o Cris foram para a Polônia. Aí você está ligando, você está falando sobre duas pessoas que fizeram a mesma coisa. Então, aí seria a Marta e Cris, ok? Então, essa é a diferença entre a e i. A é um e para demonstrar um contraste, para mostrar um contraste. Por isso eu estou colocando como ou mas, e por isso está aqui como mas, para você não confundir, tá? Mogło significa podia, ok? Mogło, podia. Być é ser, ou neste caso ter sido. Być é ser ou estar também, ou ter sido, neste caso. E pięknie é lindo, tipo lindamente, é um advérbio, pięknie, lindo, no sentido de um jeito lindo, lindamente. Vou anotar aqui só para você lembrar. Então, aqui temos tak com o sentido de tão, de novo. Ok? Tá? Vamos marcar só tão, sem o espaço. Ok. Então, às vezes a gente fala a mogło być tak pięknie. A ou mas, mogło, podia, być, ser ou ter sido, tak, tão pięknie, lindo. A mogło być tak pięknie. Por exemplo, alguma coisa está dando certo, alguma coisa, sei lá, estragou, não foi de um jeito errado. Aconteceu algo que não esperava. Aí a gente às vezes fala, e podia ter sido tão lindo, hein? Se ele não tivesse chego, se ela não tivesse feito isso, podia ter sido tão lindo. A mogło być tak pięknie, ok? Então, esse foi o último exemplo do tak como tanto ou tão, ok? A gente ainda vai ter um bônus aqui, mas, então, rapidinho para revisar. Tak pode significar sim, simplesmente, por exemplo, myślę, że tak, acho que sim. Tak pode significar assim, por exemplo, eu fiz assim, ja tak zrobiłam. I tak pode significar tanto ou tão. Por exemplo, było tak gorąco, że włączyliśmy klimatyzację. Estava tão calor que ligamos o ar-condicionado. Ou było tak zimno, estava tão frio que ficamos em casa, ok? Então, ou que eu peguei a jaqueta. Enfim, tak é como se fosse tanto ou tão. Mesmo significado. E aqui temos o bônus. Como eu tinha falado no começo, tak significa sim, ou agora podemos já escrever que pode significar também assim, ou tão, ou tanto. E nie significa não. Então, às vezes acontece que a gente junta essas duas palavras. Que, por exemplo, a gente fala tak nie, assim não, ok? Então é engraçado porque parece sim, não, mas na verdade é assim não. Tak nie, às vezes a gente fala assim com as crianças, com os filhos. Tak nie, assim não pode, ok? Tak nie, assim não. E temos ao contrário também, nie tak. É como se fosse não assim, no sentido de não desse jeito. Nie, não, e tak, assim, ou neste caso desse jeito. Por exemplo, alguém está fazendo alguma coisa. Alguém está fazendo panquecas, né? Fritando panqueca, ou virando já. Aí você quer falar nie tak. Não desse jeito, não assim. Deixa que eu te mostro, ok?
essas duas coisas são meio parecidas, né? Tak nie, assim não, ou nie tak, não desse jeito, do outro jeito, tá? Ok, e aqui também, na verdade, a ordem depende do que a gente quer enfatizar. Se você falar tak nie, é assim não, então você enfatiza o não, não, assim não, não, não pode. E nie tak, a gente enfatiza o tak que assim, então não assim, não desse jeito, deixa que eu te mostro como, ok? Então, aqui você pode ver a importância da ordem das palavras na frase. Então, tak nie e nie tak realmente existe em polonês e a gente usa. Ok, então aqui acaba a nossa aula de hoje. Eu espero que você tenha gostado da aula. Então, deixe o seu like e também escreva nos comentários o que você achou da aula. Se você estiver com alguma dúvida, deixe nos comentários. Se inscreva no canal para ter acesso a mais aulas de polonês. E espero que vamos nos ver na próxima aula de polonês no canal do Brazulaca. Dziękuję bardzo i pa pa!